Olá pessoal, tudo bom com vocês? É, é o seguinte, vamos começar mais uma aulinha aqui de FETRANS, né? E a gente vai entrar nesse capítulo 4, se não me engano, é o capítulo 4 do livro, tá? Daquele livro texto que eu estou usando, que tem um girassol na capa. É, Pessoal, por que é importante, né, essa parte aqui avaliando propriedades, tá? A gente aprendeu toda a parte sobre balanço de energia, né, para sistema fechado até agora, né? Depois dessa aula de avaliando propriedades que está dividida em duas partes, a gente vai entrar em balanço de energia para volume de controle, ok? Então, até agora a gente, mas vocês já viram toda essa parte, né? A primeira lei de termodinâmica, conservação de energia, né, balanço de energia. E por que é importante então avaliando propriedades, tá? Porque quando a gente usa, pessoal, o balanço de energia, ah, em um sistema que a gente está estudando, né, a gente precisa saber das propriedades, né, desse sistema, lógico, e de como essas propriedades estão relacionadas, tá? Então é super importante essa parte aqui avaliando propriedades e é hoje que vocês vão começar agora a mexer com as famosas tabelas de termodinâmicas, tá? De termodinâmica. Vocês vão utilizar pro resto da vida de vocês aí, tá? Vai por mim. Então vamos lá. Antes de começar aqui, tem algumas definições que eu queria falar para vocês. Né? Eu preciso definir, antes de continuar essa aula, esse conceito de princípio dos estados equivalentes. Tá? Mas para a gente chegar nesse conceito de princípio dos estados equivalentes, vamos para algumas observações aqui, né, e alguns outros conceitos. Tá? O primeiro conceito que eu mostro aqui para vocês, deixa eu só ver se está gravando aqui certinho. Tá tudo certinho. O primeiro conceito que eu mostro aqui para vocês é o conceito de sistemas compressíveis simples, tá? Que nada mais é de que sistemas que utilizam substâncias puras que são comumente encontradas aí na, no nosso mundo, né? Vamos dizer. Então, olha só. Para quem não sabe, né? O que são substâncias puras? O que esse termo quer dizer também, tá, pessoal? Bom, vocês sabem de fase, né? Tem aqui a definição completa de fase. Fase refere-se à quantidade de matéria que é homogênea como um todo em composição química e em estrutura física. Então, por exemplo, se eu tenho um copo com água e óleo, a gente sabe que as fases não se misturam, né? O óleo e a água, e aí a gente consegue observar cada fase ali, a fase água, e consegue observar a fase óleo, na qual cada fase ali, né, essa quantidade de matéria, no caso óleo ou água, ela é homogênea como um todo em composição química e em estrutura física. Já as substâncias puras, pessoal, é aquela que é uniforme e invariável na composição química, tá? Então, na composição química. O que isso quer dizer? Por exemplo, isso quer dizer que uma substância pura, ela pode existir em mais de uma fase, tá? Como isso, professor? Como que uma substância pura pode existir em mais de uma fase? Pegamos de novo um copo na qual eu tenho duas fases de água, tá? Tem a fase vapor de água e tem a fase líquida de água. Olha só, a definição da substância pura é que ela é uniforme e invariável na composição química. Tanto o vapor como o líquido não é água, não é a composição química da água, eu não estou mudando a composição química, entendeu? Então, uma substância pura, ela pode ter duas fases, mas desde que você não mude a composição química das fases, né? Entre as fases, ok? Eu acho que deu para entender mais ou menos aí, tá? É... Depois a gente tem o estado intensivo de um sistema compressível simples. Então, sempre quando vocês verem esse termo aqui, sistema de compressíveis simples, é que a gente está tratando com sistemas de substâncias puras, ok? Então, o estado intensivo de um sistema compressível simples, no estado de equilíbrio, vocês já aprenderam, é descrita pelas suas propriedades intensivas, incluindo temperatura, pressão, volume específico, massa específica, energia interna específica e entalpia específica. São todas propriedades intensivas, como vocês já aprenderam também. Tá? Então, quando a gente fala em estado intensivo, né, considerando um sistema compressivo simples e no estado de equilíbrio, a gente pode descrever suas propriedades intensivas, incluindo todas essas propriedades intensivas aqui. Tá? Propriedades tais como velocidade e elevação
são excluídas devido a porque essas duas propriedades, seus valores são determinados em relação a referenciais externos ao sistema. Então, para isso aqui, a gente não interessa para sistemas compressíveis simples, tá? Então, para o princípio do estado, né, que é o que a gente vai definir daqui a pouco, essas propriedades não são relevantes. Ok? Vamos lá. Aqui algumas observações, tá? A gente consegue definir o estado através de suas propriedades, né? Só que nem todas as propriedades intensivas relevantes são independentes. Por exemplo, né? Algumas propriedades intensivas estão relacionadas por definições. Por exemplo, a massa específica, que é uma propriedade intensiva, ela é definida como 1 sobre o volume específico, tá? E a entalpia específica também, ela é definida como energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico. Vocês vão aprender mais para frente da entalpia, tá? Na próxima aula, tá? Mas a entalpia é isso aqui, a energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico. Ou seja, elas estão relacionadas por definições, elas não são independentes, tá? Outras são relacionadas através de expressões desenvolvidas a partir de dados experimentais, e outras, né, propriedades intensivas, podem ser independentes em uma única fase, mas tornam-se dependentes quando existe mais do que uma fase. Então, pessoal, tendo isso em mente, eu posso definir o princípio dos estados equivalentes. Tá? A definição do estado equivalente me diz que para um sistema compressível simples, os valores para quaisquer duas propriedades intensivas independentes determinam os valores de todas as outras propriedades intensivas. Tá? Então esse é o princípio dos estados equivalentes para sistemas compressíveis simples. Então olha só, os valores para quaisquer duas propriedades intensivas independentes determinam os valores de todas as outras propriedades intensivas. Como, por exemplo, olha aqui, ó, se eu considerar, né, o princípio dos estados equivalentes, então ele estabelece que a pressão, a energia interna específica e todas as outras propriedades internas pertinentes, por exemplo, poderiam ser determinadas em função da temperatura e volume específico, que são propriedades intensivas. Tá? Então, olha só, a pressão ela pode ser em função da temperatura e do volume específico, que são propriedades intensivas independentes. A energia interna específica ela pode ser determinada em função da temperatura e também do volume específico, né? Ou seja, a partir de duas propriedades intensivas independentes, você consegue determinar uma outra propriedade intensiva. Ok? É isso que ele quer nos dizer. Então, usando isso como base, né, a gente vai tratar aqui as nossas propriedades, né? Olha só. Então, para isso, pessoal, a gente estuda essa relação de pressão, volume específico e temperatura, já que uma, né, pode ser determinada, pode depender, né, pode ser em função de outras duas, no caso temperatura e volume específico, tá? Então, olha aqui. Aqui nós temos um gráfico de superfície, de pressão, volume específico e temperatura, tá? Então, para sistemas compressíveis simples e substâncias puras, ou seja, estado equivalente, a princípio de estados equivalentes, a pressão ela pode ser determinada como uma função da temperatura e volume específico, como eu disse. Tá? E o gráfico dessa tal função aqui, né, é um gráfico do tipo de superfície, que é esse daqui que vocês estão vendo na tela aí de vocês. Tá? Bom, aqui tomamos como exemplo, né, os livros de termodinâmica usam como exemplo os gráficos de superfície PVT da água, tá? Por que da água, pessoal? Porque todas as outras substâncias consideradas substâncias puras, né? Os gráficos são muito semelhantes, tá? Esses gráficos de superfície são muito semelhantes. Então a gente toma o da água aqui, vamos dizer, como referência para vocês estudarem, né? Mas vocês podem aplicar a mesma teoria para outro tipo de substância pura, tá? Então olha só. Aqui então a gente tem o gráfico de superfície, pressão, volume específico e temperatura, né? O famoso PVT aqui, né? E a gente consegue observar nesses gráficos aqui, ó, nesse gráfico de superfície, as regiões monofásicas.
As regiões monofásicas, o próprio nome já diz, só tem uma fase só. Ou a fase sólido, ou a fase líquido, ou a fase vapor. Então olha aqui, aqui a gente tem uma região monofásica, né, no meu gráfico de superfície, região monofásica e região monofásica, de vapor, líquido e sólido. Ok? Conseguimos também observar aqui no gráfico de superfície as regiões bifásicas. Tá? Essas regiões bifásicas, elas estão localizadas entre as regiões monofásicas, óbvio, né? Onde duas fases existem em equilíbrio. Líquido vapor e sólido vapor. Então vocês têm aqui, ó, nessa parte aqui que está um pouquinho mais escura aqui, de laranja, né? A gente tem a região bifásica, líquido vapor, e aqui a gente tem a região bifásica, sólido vapor, tá? A linha tripla é a linha na qual existem as três fases em equilíbrio. É essa linha aqui, ó, na base desse domo, tá? Na base desse domo aqui. Isso aqui é chamado de domo, que é onde está a região bifásica líquido-vapor, tá? Essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui até o ponto crítico são as linhas de saturação. No caso aqui, como ela está em contato com o líquido, são as linhas de saturação de líquido. E esse outro lado aqui, do domo aqui formando o domo, são as linhas de saturação de vapor, né, que está em contato com o vapor. Então nessas linhas de saturação eu só tenho líquido, só líquido. Nessa linha de saturação aqui desse lado eu só tenho vapor. Todos os pontos em cima dessa linha é só vapor. O ponto crítico é o ponto onde une as duas linhas de saturação, de líquido e de vapor. Tá? Acho que eu falo aqui no próximo slide, isso mesmo. Então olha lá, o domo de vapor é a região em forma de uma cúpula composta de dois estados de fase líquida e vapor, que é esse domo aqui. Tá? Estado de saturação é o estado no qual se inicia ou termina uma mudança de fase. Né? Por isso que aqui é a linha de saturação de líquido. Olha só, a partir dessa linha aqui, eu já tenho uma mudança de fase para vapor, né? Vou ter líquido e vapor. E daqui para cá só tenho líquido. Então, a partir dessa linha aqui, né, do estado de saturação, no qual se inicia ou termina uma mudança de fase. Então, essa linha aqui é a minha linha de saturação no caso de líquido e aqui é a linha de saturação de vapor. Tá? O ponto crítico, como eu já disse, é um ponto situado no topo do domo, onde as linhas de líquido e vapor saturado se encontram. Então essas linhas aqui de líquido saturado e de vapor saturado se encontram aqui no ponto crítico. A temperatura crítica, que é chamada aqui de TC, tá? É a temperatura máxima na qual as fases líquida e vapor podem coexistir em equilíbrio. Tá? Então olha só, você pega a linha aqui, ó, tá, de temperatura, e você vê que ela passa bem pelo ponto crítico aqui, então é a minha temperatura crítica na qual as duas fases podem coexistir em equilíbrio, tanto a fase que eu falo é líquido e vapor. Tá? A pressão crítica é a pressão aqui no ponto crítico, tá, pessoal? Desculpa aí, meu olho estava coçando. Então vamos lá, continuando aqui. Mais algumas observações aqui, tá? Nas regiões monofásicas, pessoal, o estado é determinado por duas qualquer propriedade. Pode ser pressão e volume específico, ou pode ser pressão e temperatura, ou pode ser volume específico e temperatura. Né? Então você precisa de apenas duas propriedades, né, intensivas aqui no caso, para determinar o meu estado. Tá? Já na região aqui bifásica, Já na região bifásica, a pressão e temperatura não são independentes, tá? Quando eu falo que não são independentes, o que quer dizer? Que uma não pode mudar sem que mude a outra. Então, se eu mudei a pressão, a temperatura vai mudar também. Se eu mudei a temperatura, a pressão vai mudar também, tá? Isso na região bifásica, tá? E nessa região aqui, o estado ele pode ser estabelecido tanto pelo volume específico e pela pressão ou temperatura, né? Como uma é dependente uma da outra, então, ou o volume para definir o estado aqui nessa região bifásica, né? Estabelecer um estado aqui nessa região bifásica é estabelecido pelo volume específico e pela pressão ou temperatura, ok? Vamos lá, então, continuando. Bom, a gente pode pegar aqueles gráficos de superfície aqui que são, entre aspas, um pouco poluído, né? E a gente pode fazer projeções dessa superfície
por exemplo, em um chamado resultado, chamado diagrama de fase. Então, a projeção da superfície PVT sobre o plano, né, sobre um plano, é chamado de diagrama de fases, tá? Então, a partir de agora, a gente não vai falar mais gráfico. A gente vai falar diagrama de fases, beleza? Então, olha lá. A temperatura de saturação, mais algumas definições, né? É a temperatura na qual ocorre uma mudança de fase a uma dada pressão. A pressão de saturação é a pressão na qual ocorre uma mudança de fase a uma dada temperatura, né? Nas regiões de duas fases, a pressão e a temperatura não são independentes, que foi o que eu falei, né? Então, quando uma muda, a outra também tem que mudar, beleza? Então, olha só, nessa projeção aqui PVT, né? Nesse diagrama de fases, eu tenho então pressão, temperatura. Olha só, aquela linha tripla, ela virou um ponto, né? O ponto triplo, na qual as três fases coexistem, né? Essa linha aqui é a linha bifásica, sólido-líquido, né? Então, e aqui a linha líquido-vapor, o domo que virou tipo uma linha, né? E aqui é a linha sólido e vapor, tá? Ou seja, essas linhas são as regiões bifásicas e aqui são as regiões monofásicas, né? Sólido, líquido e vapor aqui embaixo. E aqui está o ponto crítico aqui, na onde liga as linhas de saturação, né, de líquido e vapor. Então tá ligado nessa linha aqui, né? O ponto está no domo, lá no ponto do domo das linhas de saturação de líquido e vapor. Ok, pessoal? Bastante informação aí, né? Então tem que estudar direitinho depois, senão vai complicar lá na frente, hein? Olha só, continuando aqui as projeções da superfície PVT, né? Então isso aqui vamos para melhor entendimento, né, em vez de deixar as três aqui propriedades, né, fazer um gráfico de superfície de três, vamos fazer um diagrama PV somente, né, de pressão e volume específico, que é esse gráfico aqui. Tá? Então a gente tem aqui, ó, pressão, volume específico. Aqui está o domo. Nesse domo é a região bifásica líquido-vapor, tá? Olha a linha tripla aqui embaixo, tá? E aqui nós temos o vapor, né? E aqui desse lado aqui a gente tem o líquido, que não tá escrito aqui. Mas enfim. Olha só. Cada linha dessas aqui, num diagrama de pressão e volume específico, são linhas isotermas, ou seja, a temperatura é constante, né? As linhas acima do ponto crítico, elas possuem uma temperatura maior, né? Essas isotermas têm uma temperatura maior que a temperatura do ponto crítico. A isoterma que passa aqui no ponto crítico é a isoterma na qual tem a temperatura crítica, né? Abaixo, pessoal, as isotermas, observe vocês, as isotermas abaixo do ponto crítico, na qual a temperatura é menor que a temperatura crítica, olha o que acontece com a pressão, pessoal, né? A pressão fica constante aqui nessa região bifásica, enquanto o volume específico aumenta, né? Diferente aqui nas outras, ó, acima do ponto crítico aqui, né? As isotermas, olha o que acontece. Conforme o volume específico aumenta, a pressão diminui. Aqui não, ó. Aqui a pressão fica constante conforme o volume dentro da região bifásica, né? A pressão fica constante conforme o volume específico aumenta. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso aí, que vocês vão ver daqui a pouco o que acontece. Por que acontece isso aqui? No próximo slide aí. Então olha só. Uma outra projeção PVT que a gente pode fazer é um diagrama de temperatura e volume específico. Tá? Que é esse gráfico aqui, esse diagrama aqui. Então você tem aqui a temperatura e o volume específico. Observem vocês, né, que cada linha dessa daqui é uma isobárica, ou seja, pressão constante, tá? A pressão no ponto crítico é dada por essa isobárica aqui, que é a isobárica que passa no ponto crítico, né? E observe vocês que as isobáricas abaixo do ponto crítico se encontram dentro do domo, né, bifásico, na qual você tem líquido e vapor. E olha o que acontece com a temperatura, né? Então, pegando aqui nesse ponto 1 aqui, ó, conforme eu aumento um pouquinho a temperatura, eu caio na linha de saturação de líquido, né?
E conforme eu entro aqui, olha só, a temperatura permanece constante, tá? Temperatura constante e pressão constante também, porque essa linha aqui é uma isobárica, né? Até chegar na linha de saturação aqui de vapor e depois essa região aqui é de vapor superaquecido, tá? Esse pontinho aqui que eu já vou falar daqui a pouco. Então tá vendo, pessoal? Isso daqui vocês vão, de novo eu falo, vão levar para a vida inteira, tá? Vocês vão usar isso daqui, né? Então você, em engenharia de petróleo, vocês usam isso aqui, tá? Principalmente, mais especificamente, por exemplo, na engenharia de reservatório, usa muito esse tipo de diagrama aqui, tá? Para fazer uma análise termodinâmica, ok? E é legal, pessoal, olha só, então sempre lembra, né? Ó, essa linha aqui, então, é a linha de saturação de líquido, aí liga no ponto crítico. Essa outra linha aqui é a linha de saturação de vapor que liga no ponto crítico. Então aqui eu tenho líquido comprimido, nesse ponto F eu tenho somente líquido, líquido saturado. Aqui dentro eu tenho a fase líquido e vapor, no caso aqui é da água, tá? Nesse ponto G aqui eu tenho somente vapor saturado. E nesse ponto aqui eu tenho vapor superaquecido, que a gente já vai ver daqui a pouco. Ok? Então vamos continuar aqui. Até cansei de falar aqui, pessoal. Quanto tempo aqui de aula já? Ok. Bom. Então vamos lá. Como que é feita essa mudança de fase, então? Tá? Se você analisar o diagrama aqui, a gente consegue perceber. Então, olha só. Vamos considerar aqui um sistema fechado, né? Cilindro-pistão, na qual tem uma água líquida aqui dentro, né? Com uma unidade de massa de 1 kg ou 1 libra de água, tá? Líquida, isso está a 20 graus Celsius, contido no interior de uma montagem de cilindro-pistão. Esse estado é representado pelo ponto 1 no diagrama. Então, eu estou aqui, ó. A partir desse momento aqui, coloquei o meu sistema aqui fechado, o pistão, com a água líquida aqui dentro. Eu estou nesse ponto 1 aqui do meu diagrama de fase de temperatura por volume específico. O estado de líquido, como este, a reta 1F, onde a temperatura é menor que a temperatura de saturação para a dada pressão, são chamados estados de líquido comprimido, tá? Ou subresfriado. Então, dessa linha aqui, da 1 até a F, eu estou na minha região de estado de líquido comprimido, ou também chamado de subresfriado, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Para eu daqui até aqui, eu comecei a aquecer essa água aqui, tá? Dentro dessa montagem de cilindro-pistão. Eu comecei a aquecer essa água, então eu saí do ponto 1 aqui, ó, a temperatura foi subindo. Conforme a temperatura vai subindo, o que vai subindo também? O meu volume específico, não é isso? Até chegar no ponto F, não é? Então, olha só, à medida que o sistema é aquecido, a pressão constante, tem esse detalhe, né? Como a gente está falando de uma isobárica, a pressão é constante, né? A temperatura aumenta consideravelmente, enquanto o volume específico aumenta ligeiramente, né? Então, vocês viram que teve um aumento bem pequeno aqui do volume específico e a temperatura aumentou bastante, né? O sistema é levado ao estado representado por F, que está aqui. Esse é o estado de líquido saturado correspondente à pressão especificada. Então, quando chega aqui, ó, no ponto F, né, todos os pontos aqui nessa linha aqui é de líquido saturado, ok? Mantenho lá o aquecimento, né, constante do meu sistema, né? E o que vai acontecer? Vai começar, né, a partir do ponto F lá que eu só tinha líquido, né, o líquido saturado, vai começar a formar bolinhas de vapor d'água, né? E olha só, quando começa a formar a vapor d'água, o que aconteceu? Teve uma mudança de fase, né? Então, se teve uma mudança de fase, eu saí do líquido saturado e caí dentro do meu domo, né, de líquido vapor, porque olha só, como teve mudança de fase, agora eu tenho vapor d'água e água líquida dentro do meu sistema. Eu tenho duas fases de substância pura, né? Lembrando que a gente está, apesar de ter duas fases, ainda é considerado uma substância pura porque oh meu Deus do céu. Como chama? Porque a química dele não mudou, né? Continua sendo H2O, né? Do mesmo jeito, independente da fase, tá? Então, olha só, então quando o sistema se encontra no estado líquido saturado, uma transferência adicional de calor e pressão a pressão constante resulta na formação de vapor, sem nenhuma mudança de temperatura, mas com um considerável aumento no volume específico, que foi o que aconteceu. Nesse estado, então, o sistema pode agora consistir de uma mistura bifásica líquido-vapor, tá? Então aqui a gente está numa região de líquido-vapor. Lembrando
quando a gente fala mistura, né, líquido e vapor, não é que eles estão misturados, né? Dá para ver bem as duas fases, né? As duas fases estão separadas, né? Então você tem uma fase aqui dentro dessa parte aqui, você tem uma fase de vapor saturado e você tem uma fase de líquido saturado aqui dentro, né? Compondo duas fases, líquido e vapor, ok? Cuidado para não confundir isso, tá? Então, olha só, conforme eu mantenho o fogo lá, né? A temperatura continua constante dentro dentro do meu sistema aqui, né? Temperatura constante, pressão também constante, e o volume específico vai aumentando até chegar no ponto G aqui, né? Observe vocês que o volume específico vai aumentando a temperatura constante, né? Quando chega nesse ponto G aqui, eu vou ter a fase somente vapor saturado, né? Mas como que eu calculo aqui a quantidade? Lembra que eu falei que as fases são bem definidas aqui dentro, né? Agora, como que eu calculo o tanto de vapor que tem aqui dentro e como calculo o tanto de líquido que tem aqui dentro? É através do título, né, pessoal? Então, as misturas de duas fases, líquido e vapor, elas podem ser distinguidas uma das outras através do título, que é também uma propriedade intensiva e é dada pelo... Então, esse x é o símbolo do título, né, a variável do título, vai ser igual a massa de vapor do meu sistema dividido pela massa total do meu sistema, que é a massa de líquido mais a massa de vapor. Tá? Então, quando eu tenho só vapor, né, o valor do meu título ele vai ser igual a 1. Tá? Porque daí eu vou desconsiderar aqui, massa do vapor dividido pela massa do vapor vai dar 1, então o título é só 1. Quando eu tenho só líquido, o valor do meu título é 0. Tá? Então, o valor do título ele varia de 0 até 1. Ok? E normalmente, pessoal, ele é representado em porcentagem. Tá? Então, continuando, mantive a temperatura lá no meu sistema, né? Então, a temperatura está constante, o volume específico continua aumentando até chegar no ponto G, né? Então, o ponto G, quando chega aqui no ponto G, ele está me dizendo que o sistema é aquecido até a última quantidade de líquido seja evaporada. Então, é levado para o estado de vapor saturado. Olha a figura aqui, né? Então, aqui eu tenho vapor saturado, ou seja, eu só tenho vapor d'água. Não tem mais a fase líquido aqui, tá? Então, como eu já disse, para esse estado de vapor saturado, o título é igual a 1, tá? Que eu só tenho vapor. E se eu manter, né, esse sistema aquecido ainda, deixei o fogo ligado lá e continuar aquecendo, tá? A gente vai ver que a temperatura vai começar a aumentar aqui e sair, né, da linha aqui de vapor saturado e chegar a um ponto aqui a uma certa temperatura e é chamada de vapor superaquecido, tá? Esse estado é representado pelo ponto S, tá aqui, né? Vapor superaquecido, né? Definição, ele tem a temperatura maior do que a temperatura de saturação correspondente para essa pressão dada aqui, a isobárica, tá? Então, professor, mas por que eu quero um vapor superaquecido? Por exemplo, em termoelétrica, né? Que usa, por exemplo, turbinas a vapor, né? Para você ter uma maior eficiência, né, na geração de energia, normalmente usa-se, tá, o vapor superaquecido. Então é utilizado para gerar esse vapor, é utilizada uma caldeira, né? Essa caldeira vai aquecer a água até chegar em vapor saturado, né? E depois ela passa por um outro processo lá, de novo, né, que esse vapor saturado ele dá uma reaquecida para virar vapor superaquecido e assim enviar para a turbina e gerar energia, tá? Então você aumenta a eficiência, por exemplo, de vamos dizer, uma central termoelétrica, né, para gerar energia, que utiliza turbinas a vapor. Ok? Vamos continuar aqui. Bom, vamos entrar então na parte de tabelas aqui agora, tá? Então, como eu disse, né, como a pressão e a temperatura são propriedades independentes nas regiões monofásicas de líquido e vapor, as tabelas podem ser utilizadas para determinar o estado nessas regiões. Então, nessas regiões monofásicas, por exemplo, regiões de líquido e vapor, eu consigo usar as tabelas. Por exemplo, utilizando esse livro aqui, pessoal, deixa eu ver se eu estou com o livro aqui. Está aqui. Utilizando esse livro aqui, ó, né, eu estou me baseando, deixa eu ver se está mostrando aqui para vocês, tá?
eu estou usando esse livro aqui como livro-texto para falar de tabelas. Mas todos os livros de termodinâmica têm essas tabelas, mas vão estar com só nomenclatura aqui diferente, né? T4, T4E, só isso que muda, né? Às vezes tem umas que é TA, né? Enfim. Então só para vocês terem como referência aí, ok? Então olha só, então quando eu estou nessa região monofásica aqui, eu vou usar essas tabelas T4 e T5, na qual T4 vai me dar os valores de vapor superaquecido e as tabelas T5 vão me dar os valores de líquido comprimido, tá? Líquido comprimido, qual é a região que eu estou mesmo de líquido comprimido ou líquido subresfriado? Eu estou naquela região antes de líquido saturado, né? Olha aqui, líquido comprimido, eu estou aqui nesse ponto 1 aqui, ó, tá? Por isso que é importante estar na cabeça de vocês a definição, se não erra a tabela. Não consegue entender a tabela, tá? Então tá aqui, ó. Essas tabelas T4, né, que é de vapor superaquecido, vão me fornecer esses valores aqui, ó, de volume específico, energia interna específica, entalpia, como função de pressão e temperatura, né? E a tabela T5 e T5E estão aqui na parte de líquido comprimido, né? Se você pegar aquele diagrama de pressão e temperatura, né, a projeção daquele gráfico de superfície. Aqui está as tabelas de líquido comprimido, que vão fornecer também o volume específico, energia interna específica, entalpia. Essa aqui é a entropia, que entra segundo a lei da termodinâmica, que vocês não vão aprender, como função de pressão e temperatura. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, comigo. Tá? Veja aqui esse exemplo. Quais propriedades associadas com o vapor superaquecido da água a pressão de 10 megapascais e temperatura de 400 graus Celsius encontramos através da tabela T4? Então, pessoal, normalmente o exercício não vai falar, né? Encontramos através da tabela T4. As tabelas vão ser ferramentas para vocês resolverem os exercícios, tá? Não vai ter exercício assim na prova, é lógico, que é só para vocês darem uma treinadinha, né? Mas se ele não falasse tabela T4 aqui, se ele está falando, ó, vapor superaquecido da água, né? Então, você já ia na tabela T4, tá? Porque ele está falando que é água, não está falando que é bifásico. Então eu vou no vapor superaquecido de água, que está monofásico, né? Ou seja, está na fase líquida, tá? Ou na fase vapor, desculpa. E aí encontro. Então olha lá, se eu pegar a tabela T4 aqui, olha só, a primeira coluna aqui é a temperatura, né, em graus Celsius. E aqui estão os volumes específicos, energia interna específica, a entalpia específica, tá? E aí vocês vão observar que tem que ter cuidado para não errar, que vai ter uns quadrados lá para as pressões diferentes, né? Então aqui está para a pressão de 8 megapascal ou 80 bar, e aqui está a pressão para 100 bar e 10 megapascal. Como ele quer de 10 megapascal, eu não vou usar esses valores, né? Eu vou usar esses daqui. Então olha lá as informações que eu consigo obter, né? Isso na temperatura de 400 graus Celsius, tá? A gente encontra o valor aqui para volume específico, encontra o valor para energia interna específica, encontra o valor para entalpia específica, tá? E a entropia específica está aqui. Mas vocês não vão aprender entropia nesse curso, como eu já disse, ok? Bem simples, né, pessoal? Ok. Mas, e se ele pedisse para uma temperatura de 420 graus Celsius? Eu não tenho aqui na tabela 420, né? Eu tenho entre 400 e 440. E aí, pessoal, eu sei que muitos de vocês já sabem, né, o que tem que fazer, mas muitos alunos também não sabem, então eu vou perder um tempinho aqui, um minutinho, para explicar isso aqui. Pessoal, a gente tem que fazer a interpolação linear, tá? Quando você não tem o valor exato na tabela, você tem um valor entre dois valores, né? Então, olha só esse exemplo, né? Eu tenho um volume específico associado com vapor superaquecido de água a 10 bar e 215 graus Celsius é encontrado pela interpolação linear entre os valores adjacentes. Então, olha só, eu quero valores aqui do volume específico para 215 graus Celsius. Eu tenho só 200 e 240. Então, como que eu faço? Né? Então, através desses dois valores, que são conhecidos na tabela, eu consigo obter o valor do volume específico, né, através da interpolação para 215 graus Celsius. Pessoal, nada mais é do que, como é interpolação linear, olha só, eu vou traçar uma linha, né? Tem gente que já faz isso de cabeça, tá, pessoal? Tem gente que já faz isso direto na calculadora, mas é bom vocês saberem de onde vem, né? Tem muita gente que não sabe de onde vem também, tá? Então, você tem um ponto
200 graus Celsius e 0,2060 metros cúbicos por quilograma, né, no volume específico. E o outro ponto você tem 240 graus Celsius, 0,2275 metros cúbicos por quilograma. São dois pontos conhecidos, né, que são esses daqui conhecidos da tabela. E eu quero achar um ponto intermediário aqui, que é o 215 graus Celsius, para o volume específico que eu preciso achar. Tá? Então, fazendo a interpolação linear, você pode determinar pela inclinação dessa reta, tá? Ou também pode utilizar, pessoal, aquela semelhança de triângulos, né? Você pega o triângulo maior, né, que vai ser igual ao triângulo menor aqui, né? Eu acho que é equivalência de triângulos ou semelhança de triângulos, eu não lembro mais o nome disso. Mas enfim, sendo a inclinação aqui da minha reta, né? Eu vou pegar então, olha só, ou pegando o triângulo maior aqui, eu tenho a energia, oh meu Deus, o volume específico aqui maior, 0,2275 menos 0,2060, né? É o triângulo maior aqui que eu estou pegando, dividido por 240 graus Celsius menos 200 graus Celsius. Isso aqui vai ser igual ao triângulo menor. Triângulo menor, então, quem que é? O volume específico aqui, desse ponto aqui que está maior que aquele lá, né? Menos o volume específico aqui, dividido pela temperatura aqui 215 menos a temperatura aqui 200, né? E aí eu consigo achar o meu volume específico, tá? Pessoal, tem vários exercícios de interpolação no livro, quem quiser fazer, tá? Tem até dá para fazer mais de uma interpolação, né? Até 4 interpolações, mas normalmente na prova, às vezes por falta de tempo, né, eu não acabo pedindo exercícios que tenha 4 interpolações, tá? Mas eu posso dar uma mudada no exercício para que não precise usar as 4. Então, isso não é regra de falar, ah, não, então exercício que tem 4 interpolações não vai cair na prova, tá, pessoal? Esquece isso aí. Não fica assim não, e estuda que é bem melhor, bem mais garantido. Enfim, vamos lá. Entenderam, pessoal, então? Beleza. Outras tabelas, tá? Por que outras tabelas? Pessoal, e quando a gente está na região bifásica, né? Então, na região bifásica, a gente vai utilizar as tabelas de saturação, tá? O próprio nome já diz, as tabelas de saturação vão me mostrar os pontos, né, que estão nas linhas de saturação, né? No caso, ponto F e ponto G aqui, tá? F aqui, né, que ele chama que são as linhas de saturação de líquido, e G, vamos dizer, as linhas de saturação de gás, né, de vapor, ok? Então, olha só, as tabelas T2 e T2E, vocês observaram que tem esse E aqui, né? Tem dois nomes e tem esse E. Quando tem esse E, as tabelas têm esse E, é porque estão nas unidades inglesas, tá? Os que não têm a letra E, como essa daqui, né, estão nas unidades do Sistema Internacional, SI, ok? Sim, professor, pode cair na prova com unidades inglesas, normal. Aí você tem que ir na tabela T3E, por exemplo, né? Então, olha só. As tabelas T2 são as tabelas de temperatura, ou seja, são as tabelas das temperaturas do seu sistema lá. E a segunda coluna, ela me dá as pressões de saturação, a pressão de saturação para essas temperaturas aqui, ok? E a tabela T3 me dá a tabela de pressão na primeira coluna, e a segunda coluna é a coluna de temperatura de saturação para aquela pressão lá, ok? Então vamos lá. Essas tabelas me fornecem as informações de líquido saturado, como eu já disse, então é onde está aqui nesse ponto aqui na curva aqui, ó. Tá vendo a curva aqui que ficou azulzinha, né? E ficou azulzinha aqui, tá? E me dá os valores, né, de vapor saturado, que são os pontos aqui nessa linha, na linha de saturação do meu domo aqui, tá? E ele me dá pelo esse íconezinho aqui, o Gzinho, tá? Então elas têm volume específico aqui, energia interna específica, entalpia específica e e entropia específica, né? Que vocês não vão estudar aqui. Ok? Então olha só. O volume específico de uma mistura bifásica. Agora, como que eu vou calcular quando eu estou na região bifásica? Então, vocês viram lá, quando está na região monofásica, vocês vão usar a tabela, né, T4 e T5. Né? Nas regiões de saturação, nas linhas de saturação, T2, T3. E para bifásico,
que vocês vão fazer, né? Então, quando você quer saber, por exemplo, o volume específico de uma mistura bifásica líquido-vapor, a gente consegue determinar ela, pessoal, usando essas tabelas T2, T3 de saturação, mas aplicando o título, tá? Então, aqui, ó, o volume total da mistura, né, é a soma de todos os volumes da fase, de líquido e vapor. Então eu tenho que o volume da mistura vai ser igual ao volume de líquido mais volume de vapor dentro dessa região aqui bifásica, né? Dividindo pela massa total da mistura, né, dividindo essa equação pela massa total da mistura, a gente tem o volume específico médio da mistura. Então o volume específico médio da mistura vai ser igual o volume de líquido dividido pela massa, mais o volume de vapor dividido pela massa da mistura. Ok? Lembrando que o volume de líquido pode ser escrito pela massa de líquido vezes o volume específico de líquido saturado, né? Olha só, o Vzinho F aqui, volume específico de líquido saturado. O volume de vapor pode ser escrito como volume de vapor igual a massa de vapor vezes o volume específico de gás, né, de vapor saturado. Você pode encontrar lá nas tabelas, na tabela T2 e T3, né? A gente pode escrever também que a massa de vapor, que é a equação do título, né, dividido pela massa da mistura, que é a massa de líquido mais a massa de vapor. E também posso escrever essa equação também da seguinte forma: a massa de líquido pela massa da mistura é igual a 1 menos o título. Brincando com isso aqui, substituindo aqui, a gente tem que o volume específico da mistura líquido e vapor é igual a 1 menos o título vezes o volume específico do líquido saturado, mais o título vezes o volume específico do gás. Né? Substituindo aqui na equação esses outros valores aqui, eu posso escrever de uma forma melhor, né? E aqui a gente vai mais usar esse daqui. Então, o volume específico da mistura, né? Líquido mais vapor, líquido e vapor, né? Vai ser igual ao volume específico do líquido saturado, mais o título, vezes o volume específico do gás, menos o volume específico do líquido saturado. Tá? Por que é legal... deixa eu ver aqui se ele dá... aqui não vai mostrar, vou mostrar mais pra frente. Tá. Então vamos fazer um exemplo então. Olha só. Considere um sistema de uma mistura bifásica. Tá? Líquido vapor d'água a 6 graus Celsius e um título de 0,4. Determine o volume específico em metros cúbicos por quilograma da mistura. Então olha só. Tem a minha tabela. No caso aqui, essa tabela eu peguei de outro livro, né? Tabela A2 aqui, tá vendo? Então, cuidado com as nomenclaturas, né? Mas essa tabela aqui, olha só, a gente já consegue observar que tabela que é. Se eu tenho a temperatura na primeira coluna, e eu estou falando que o sistema é de uma mistura bifásica, ou seja, eu estou naquela região líquido e vapor da água, certo? A 6 graus Celsius e um título de 0,4. Então, eu peguei a tabela de saturação de temperatura, né? Então eu peguei essa tabela aqui, ó, a T2, no caso, né, porque está em sistema internacional, que é a tabela de temperatura, tá? Eu peguei essa tabela lá para colocar lá. Tá vendo, pessoal, como é importante vocês identificarem, né? E aí ele pede, determina o volume específico em metros cúbicos por quilograma da mistura. Então vamos lá. Solução, né? Como para mistura eu não tenho os valores da mistura, eu preciso usar aquela correçãozinha, né, utilizando o título que eu falei para vocês e usando a tabela de saturação, né? No caso aqui eu peguei a de temperatura aqui, tá? E essa daqui é a coluna de pressão de saturação. Então olha só. Para a temperatura de 6 graus Celsius, graças a Deus tem a temperatura aqui, não precisa interpolar, né? A gente tem que o volume específico do líquido saturado é 1,001 vezes 10 a menos 3. Cuidado com isso aqui, né, pessoal? Toda vez que eu estou dando essa aula eu lembro disso. Professor, mas por que 10 a menos 3 se aqui está 10 a terceira? Olha só, cuidado aqui com aplicações aqui. Ele fala assim, ó, que o volume específico de líquido saturado vezes 10 a terceira é igual a esse valor. Então eu tenho VF vezes 10 a terceira igual a 1,0001. Se eu passar esse 10 a terceira para lá, ele vai passar dividindo, né? 1,0001 dividido por 10 a terceira. Subo esse 10 a terceira para cima e ele fica 10 a menos 3, né? Multiplicando 1,001. Então por isso que fica vezes 10 a menos 3 aqui. Ok?
E ele me dá aqui o vapor saturado aqui, né, o volume específico de vapor saturado, né, ou seja, é 137,734 metros cúbicos por quilograma. Substituindo na equação, eu consigo achar o volume específico da mistura. Tá? Beleza, pessoal? Eu acho que isso foi a última coisa. Depois vai ter exercícios que eu vou passar para vocês ou eu vou resolver, mas eu vou dar a segunda parte primeiro, tá? Dessa parte de propriedades, né? Avaliando as propriedades. Essa foi a parte 1. Aí eu termino a parte 2 depois na próxima aula. E aí depois na próxima aula eu faço só exercício dessa parte aqui, ok? De avaliando propriedades. E depois a gente entra em balanço de energia para volume de controle. E aí fecha essa parte de termodinâmica. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Tá? Tchau para vocês.